Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E observe, quando você de repente ver que o assunto é interessante, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos e parentes, que pode ser muito útil. E ative o sininho para receber as informações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. Recentemente tivemos a triste notícia do falecimento da cantora Preta Gil em função de um câncer coloretal que ela já vinha lutando contra ele desde 2023, quando ela teve o diagnóstico. Pois é, então eu resolvi hoje conversar um pouco sobre este tipo de doença que está acometendo muitas pessoas e tem-se observado um crescente aumento da incidência dessa doença em jovens, porque anteriormente se sabia que essa doença atingia pessoas acima dos 50 anos de idade e quanto mais idoso, maior a incidência. Mas nós temos observado aí que pessoas de 35, 40 anos já começam a desenvolver o câncer coloretal. Isso muito provavelmente em função aí da qualidade de vida, dos alimentos, da bebida, do cigarro, enfim. Alguma coisa modificou que nós estamos tendo já o câncer coloretal em pessoas com menos idade. Pois é, o intestino, ele tem o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino grosso é que nós chamamos aí de cólon. Nós temos os diversos cólons dentro do intestino, que constituem o intestino, e eles são responsáveis principalmente pela absorção de água dos alimentos, retira os restos alimentares, então ele retira a água, aproveita essa água, e também os eletrólitos, sais minerais, tudo mais. E aí, em função disso, desidratando aqueles restos alimentares que já foram absorvidos praticamente todos os nutrientes, é justamente no intestino grosso que se formam as fezes. Pois é, aí a pessoa pode começar a desenvolver o câncer nessa região, ao longo de todo o intestino grosso, mas muito frequentemente é nas regiões já distais, mais finais, inclusive atingindo o reto, que é a porção última do intestino grosso. Esse câncer, muitas vezes, numa forma inicial, ele praticamente não dá sintomatologia, e com o passar do tempo, ele pode, já quando ele está numa fase um pouco mais avançada, ele pode começar a dar aí um pouco de sintomatologia. E as principais sintomatologias que a gente deve observar são sangue nas fezes. Esse é uma dica muito importante. Sangue nas fezes é alguma coisa que nos acende uma luzinha para ser investigado aí o que está acontecendo. Mas além disso, a pessoa com câncer do intestino, ela pode ter alterações do ritmo intestinal, ter vários períodos aí de diarreia, vários períodos de constipação intestinal, muitas vezes ficando vários dias sem evacuar, dor abdominal. E quando esta doença já está numa fase avançada, porque essa doença ela pode eventualmente evoluir aí para metástases, e aí pode haver o comprometimento do estado geral da pessoa, ou seja, um emagrecimento sem um motivo aparente,
moleza, fraqueza, indisposição, pode ser indício que tem aí um câncer de colo e reto. Lembrando, claro, que esta sintomatologia toda que eu falei deve ser analisada no contexto geral, porque, por exemplo, um sangramento intestinal pode estar presente aí numa fissura anal, numa hemorroida e não necessariamente seja um câncer. Nós sabemos que uma das lesões que podem predispor ao câncer coloretal é o pólipo intestinal, né? Muitas vezes a pessoa tem o pólipo, que é uma espécie de uma vegetação, uma espécie de uma verruga que aparece dentro da cavidade do intestino, e tem um tipo de pólipo, que é o pólipo adenomatoso, que pode se transformar aí num câncer. E esses pólipos em geral são observados principalmente quando se faz aí uma colonoscopia, e muitas vezes na própria colonoscopia, quando é identificado o pólipo, se faz a retirada desse pólipo, eliminando assim a probabilidade de câncer. O câncer de colo retal, ele tem um componente genético, ou seja, familiares que têm alguém na família que já tiveram ou têm câncer de intestino, são mais propensos a desenvolverem, precisam ficar atentos. Mas há algumas condições, por exemplo, o grande fumante, aquele que fuma de uma forma um pouco mais acentuada, que usa bebida alcoólica, indivíduos que têm uma dieta muito rica em carne, principalmente carne vermelha, também tem uma predisposição ao câncer coloretal, assim como pessoas que não ingerem muitas fibras, também é um outro fator. Indivíduos sedentários e obesos também facilitam o aparecimento do câncer coloretal, assim como as doenças inflamatórias do intestino, por exemplo, pessoas que têm o que nós chamamos de síndrome do colo irritável, ou então tem a síndrome de Crohn, né, doença de Crohn, também podem ter uma maior probabilidade de desenvolver aí o câncer de colo. O câncer de colo, ele atinge inicialmente as camadas mais superficiais do intestino, que é chamada da mucosa intestinal, né? Mas com o passar do tempo, ele pode ir evoluindo e pegar, inclusive, regiões mais profundas, camadas mais profundas do intestino, e eventualmente pode pegar aí um vaso sanguíneo ou um vaso linfático. E aí, a partir do momento que ele pega um vaso sanguíneo ou um vaso linfático, as células cancerígenas podem eventualmente cair nessa corrente e serem transportadas para outras regiões do nosso organismo e se implantar aí em outros órgãos, dando o que nós chamamos de metástase. Quando está nessa fase, já é uma fase um pouco mais complicada de fazer o tratamento. Estima-se que no Brasil, em torno de 45 mil novos casos são diagnosticados anualmente, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. E em 2020, morreram 20.250 pessoas com essa doença. Então veja que a incidência do câncer de colo é bastante alta e a letalidade também é bastante alta. Então é importante que se faça um diagnóstico precoce, porque quanto mais precocemente se fizer o diagnóstico e quanto mais precocemente se instituir o tratamento, melhores serão os resultados e a sobrevida. Em geral, a partir do momento em que se tem o diagnóstico do câncer, o tratamento em geral, é cirúrgico, com retirada desse câncer,
muitas vezes retirada de uma parte da alça intestinal, e naqueles casos em que está um pouco mais avançado, a necessidade aí de químio ou radioterapia, dependendo de cada caso. Então, como que nós devemos prevenir o câncer coloretal, ou como que nós devemos ficar aí atentos a esta afecção, uma vez que quanto mais precoce se fizer o diagnóstico, é melhor? Bom, primeiro é isso. A partir do momento em que eu tenho aí parentes que já tiveram ou têm câncer coloretal, eu sei que eu sou um forte candidato, então ficar atento em qualquer sintomatologia, como sangramento, sangue nas fezes, dor abdominal, indisposição, alternância aí do ritmo intestinal. Procure rapidamente o médico para que ele faça aí uma investigação, pedindo aí talvez uma colonoscopia, uma ressonância, um ultrassom, um exame de imagem, e para chegar-se ao diagnóstico. Evite essas situações que possam te predispor aí uma maior incidência de câncer. Então, se você fuma, pare de fumar. Bebida alcoólica, procure reduzir ou até parar com bebida alcoólica. Tenha atividades físicas, procure ter uma dieta mais com fibras, procure comer mais frutas, verduras, legumes, e assim você terá aí uma qualidade de vida melhor, não só com relação ao câncer coloretal, mas de modo geral você vai ver que com essas condições você vai ter aí uma vida mais saudável. E por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E lembre-se, hein, se você gostou dessa matéria, ative o sininho e também para receber aí as informações de toda vez que nós publicarmos essa matéria, e também compartilhe aí com os amigos, com os vizinhos, com os familiares, para que eles também possam se beneficiar dessas informações. E até lá!